Nas últimas semanas a internet transbordou com esse estilo de desenho aí, né? Todo mundo no Instagram, no TikTok, sei lá, colocando a própria foto nesse estilo de desenho aí, né? Que é um estilo do estúdio Ghibli, né? E aí levantou-se de novo a questão dos direitos autorais no uso dessas ferramentas de IA. Vamos deixar claro, vamos lembrar, né? Essas IAs, as inteligências artificiais, elas não são inteligentes, elas são só artificiais, né? São autocorretores de textos mais poderosos, né? Os LLMs, né? Os Large Language Models. Sabe no celular, quando você usa, quando você está digitando uma frase e ele vai te sugerindo a próxima palavra? É isso que esses modelos fazem, né? Só que, lógico, com muito mais processamento, com muito mais poder e com muito mais treinamento. Mas tudo que sai de uma plataforma no estilo ChatGPT é baseado num treinamento que foi feito com a plataforma. E esse treinamento foi feito como? Alimentando ela com tudo que você imaginar. Com textos, com livros, com publicações, mais recentemente com imagens, com vídeos, com sons. E aí, hoje em dia, você consegue pedir para ela fazer qualquer coisa, basicamente, e ela foi treinada já o suficiente para entender o que você está pedindo e te devolver alguma coisa. Então, esse lance aí do estúdio Ghibli é só a última moda, né, no uso dessas ferramentas aí. Mas aí a questão que vem sido abordada nos últimos dias é, de novo, a questão dos direitos autorais, porque esse estilo aí tem dono, né? O Miyazaki, que é o criador desse estilo, ele inclusive já desceu a lenha, né, no uso dessas ferramentas de tecnologia anos atrás, né? Alguém que trabalha lá no estúdio mesmo, os funcionários acharam que seria uma boa ideia usar computador e algum tipo de inteligência artificial para acelerar alguns processos, né, de criação, e ele ficou horrorizado, né? Ele condenou aquilo ali na hora e falou, não, isso daqui não é humano. E não é mesmo, né? 面白いと思って見ることできないですよ。極めて不愉快ですよね。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。 Mas enfim, a questão é que está todo mundo agora usando um estilo daquele artista, do Miyazaki, e o Miyazaki não está sendo recompensado por isso. Então essas plataformas de IA, elas basicamente roubaram o estilo daquele camarada ali, que não cedeu a obra dele para essas plataformas usarem como bem entenderem, né? É sim uma violação de direitos autorais. Só que aquela história, né? A tecnologia ela é muito mais rápida do que a legislação. Para dar um exemplo para vocês, na música, como é uma indústria que já existe há muitas décadas, o pessoal já se atentou para várias coisas, né? Então eu não posso simplesmente sentar aqui no meu estúdio e gravar um disco igualzinho, sei lá, eu vou pegar o disco branco dos Beatles e vou gravar faixa por faixa igualzinho, só que com a minha voz, com os meus instrumentos, mas assim, exatamente o mesmo estilo. Eu vou mudar uma palavrinha ou outra, mas vai ser o mesmo estilo. O que você acha que vai acontecer? A gravadora que administra a obra dos Beatles vai vir em cima de mim, não vai deixar eu lançar isso daí. E se eu lançar, os direitos autorais vão ser arrecadados para eles, né? Tá previsto já esse tipo de situação. Mas isso não tá previsto nesse mundo das IAs ainda. Então você consegue pedir para a IA fazer uma música no estilo de uma banda que você gosta, já ela vai fazer. Tipo uma Suno da vida, uma Udio. Você pode chegar pro ChatGPT e pedir para ele transformar a tua foto num desenho estilo Estúdio Ghibli e ele vai fazer. E a questão aqui é, a banda que você gosta, que você pediu para fazer uma música igual, não deu permissão para a plataforma aprender o estilo dela e te dar uma música igual a deles. De novo, o Miyazaki não deu permissão para a OpenAI para usar a obra dele como treinamento para ele aprender a fazer o desenho no estilo do estúdio Ghibli. Então é clara a violação de direitos aí, só que a legislação ainda não está preparada para lidar com isso, né? Mas o ponto do vídeo aqui, o que me fez ter vontade de falar sobre isso, o que me tirou um pouquinho a felicidade foi ver especialistas digitais falando absurdos como esse daí, ó. Fim do monopólio da habilidade técnica. Meu Deus do céu. É assim, quem escreveu esse absurdo simplesmente não consegue entender o que é arte, né? Aliás, não é só arte, assim, falta muita ferramenta na cabeça dessa pessoa, porque basicamente o que ela tá dizendo é um absurdo, você tem que dedicar anos da tua vida para aprender a fazer alguma coisa. A pessoa, para operar um coração, aquilo ali é um monopólio, né? Você tem que dedicar muitos anos da tua vida para adquirir as habilidades técnicas para te tornar uma pessoa que faz cirurgia. A gente tem que acabar com esse monopólio técnico, né? Bota robô em tudo. É isso que essa pessoa tá dizendo. Só que ela tá colocando isso no campo das artes. Aí o ser humano médio se incomoda um pouco menos, porque o ser humano médio ele tem dificuldade em compreender arte. Começa por aí. Elas só aceitam. Ah, é isso aqui que tá fazendo sucesso, então eu vou gostar também. E o que falta aí? Falta ferramenta, falta treinamento. Da mesma forma que o Sam Altman treinou o ChatGPT para entender o que é uma coisa, o que é outra,
música. Faltou esse treinamento nas pessoas, né? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas não pôde dedicar muito tempo na sua vida aos processos artísticos. Olha a importância que tem você aprender um pouco de música, você aprender um pouco de teatro, você aprender um pouco de cinema, você aprender um pouco de artes visuais, aprender um pouco de artes plásticas, pelo menos o suficiente para você entender a complexidade dos processos. Isso vai te ajudar lá na frente a reconhecer qualidade. E a prova de que esses processos estão fora do alcance da maioria das pessoas é o que faz sucesso hoje em dia, né? As pessoas estão sem habilidade de perceber qualidade. É o fundo do poço, sabe? Aliás, eu não sei se é o fundo do poço, porque nada nunca está tão ruim que não possa piorar, né? Eu estava assistindo esses dias o podcast lá do Cauê Moura com o Load, né? O Desce a Letra, e eles foram precisos, cirúrgicos, ao chegar na conclusão de que a gente tem que atualizar o que é arte, né? Qual que é o conceito de arte? E na opinião deles, e eu concordo totalmente, a gente tem que atualizar para a arte é algo feito por humanos. Robô não faz arte. Robô copia arte. É diferente. E aí, assim, eu sinceramente não me importo em qual lado da cerca você tá. Se você acha que tem que usar mesmo, é uma ferramenta e vamos nessa, que nem o próprio Sam Altman, fundador da OpenAI, né, falou que ele acredita que tudo isso daí é positivo, né? Então, assim, não me importa se você concorda com essa visão ou se você acha que não, que tá errado, que isso daí é um roubo. Eu acho que o que a gente tem que concordar no fato de que isso começa a virar algo efêmero, algo sem valor, né? Porque quando você vê um estilo de arte sendo usado o tempo todo, que foi gerado por computador, aquilo se torna menos importante, aquilo se torna menor. As facilidades fazem isso, né? Quando você consegue apertar 2 botões e ter uma música pronta e ter uma arte pronta, gerada por IA, aquilo ali perde bastante o valor, né? Se torna efêmero. E isso vai continuar, né? Cada vez mais, com cada vez mais coisas, né? Além da arte. Eu já dei esse exemplo antes, eu acho que ele vale mais do que nunca agora. Você tem consumidor para tudo. Você tem um consumidor que está feliz em ir no mercado e comprar um pão cheio de aditivo, cheio de conservante, e ele gosta daquilo, né? E tem um outro tipo de pessoa que prefere ir numa padaria artesanal, comprar um pão que teve uma fermentação natural, longuíssima, que usou a massa madre, né? O fermento natural ali, e é um pão completamente diferente daquele pão cheio de aditivo do supermercado. A pessoa que está acostumada a comer pão de sanduíche provavelmente não vai gostar muito de pão de fermentação natural. Vai achar duro, vai achar azedo, vai achar borrachudo e por aí vai. Então tem público para as duas coisas, mas é clara a distinção entre elas. Um é industrializado, cumpre o propósito, o outro é artesanal, cumpre um outro propósito. E eu acho que nas artes, enfim, em outras profissões também, mas vamos por enquanto falar só das artes aqui, a gente vai ter que ter esse tipo de distinção muito clara também. Isso aqui foi feito de forma industrial, por uma IA, ou isso aqui foi feito por um ser humano? A questão artesanal na arte vai ser mais e mais valorizada, assim como é no meu exemplo do pão. Não acredita? Veja quanto que está um pão fatiado no mercado e veja quanto que está um pão de fermentação longa numa padaria artesanal. Você vai ver a disparidade de preço é bastante assustadora. E eu acho que é assim que os artistas precisam começar a se comportar como artesanais. Eles precisam valorizar os processos. Porque tem isso, o que muita gente não percebe é que a arte não é o resultado, não é a pintura pronta, não é a música pronta, é o processo. É tudo que levou o artista a chegar naquele momento de criar aquilo. Uma metáfora que eu ouvi o Suricato falando esses dias e eu amei é que a música, né, ou enfim, a pintura, o livro, seja lá, o produto, ele é aquela fitinha que você cruza no final da corrida, sabe? Dura isso aqui, ó. Para você chegar naquela fitinha, meu amigo, você teve que correr uma maratona. E é por isso que tem tanto valor aquela chegada ali. É por isso que tem tanto valor naquela fitinha. É porque a gente sabe o quanto que foi difícil chegar ali. Eu acho que as pessoas esquecem isso quando elas estão consumindo arte, quando elas estão lendo um livro. Elas não necessariamente pensam na maratona que foi para chegar naquele nível da pessoa escrever o que ela escreveu. Ela não necessariamente pensa na vivência de um músico que dedicou a vida inteira a ouvir e a construir música para chegar naquela música que você gosta de ouvir. A pessoa pensa só no produto. Ah, eu adoro essa música. Ela não pensa, eu adoro os processos que o artista usou para chegar nessa música. Eu sei, não é intuitivo, mas a gente precisa cada vez mais tornar isso intuitivo. A arte não é o produto, a arte é o processo.
E computador não vê processo. Computador rouba estilo. Só seres humanos são capazes de transformar o processo em algo. O que eu queria pedir para vocês é só pensar um pouquinho mais sobre esses assuntos. Leve esse assunto para a padaria, para a mesa, leve esse assunto para o bar, converse com seus amigos e amigas sobre isso, porque eu acho que é um pouco isso que está faltando também, né? É falar um pouco mais sobre esses assuntos para ver se a gente começa a entender um pouco mais o que está acontecendo, né? E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês e espero vê-los no próximo vídeo. Beijo, tchau.